Não, dos Espíritos. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe. É uma grande alegria estar aqui de novo, né? E a gente sempre identificar na plateia pessoas que a gente acaba sempre se encontrando aqui na casa, né? Então, quando fala dos temas espíritas aqui, é importante a gente que está falando lembrar que a gente está falando para um público que na sua maioria já conhece o que a gente vai dizer, né? Então a gente precisa tentar nessa fala encontrar alguma expressão, alguma forma de pensar, né, diferente, mas que conduz para o mesmo caminho, né, para o mesmo objetivo. Então, a perfeição moral é o capítulo 12 do Livro dos Espíritos, que nós já estudamos amplamente, né? E a análise desse tema, sobretudo, ele parte de uma reflexão íntima, individual, né? Porque a gente sabe que o aprimoramento de uma sociedade, de um país, de uma humanidade, de um planeta, ele se dá no coletivo. Mas o que é o coletivo, senão a soma da prática das individualidades, né? Então a gente vai precisar ainda estudar muito, aprender muito, né? Para a gente entender que a mudança que a gente quer no planeta, ela precisa acontecer em nós. Porque se ela não acontecer em nós, mesmo que o mundo mude, a gente continua com os mesmos hábitos e sofrendo as mesmas consequências, tá? Se fosse dado a nós, por exemplo, mas não a maioria, mas grande parte, até mesmo dos espíritas, se fôssemos dado fazer uma visita a um mundo feliz, a um mundo perfeito, a gente não iria atingir a perfeição só pelo fato de estar nesse mundo, visitando. Somos apenas visitantes, porque lá a gente estaria com o mesmo hábito. E se fosse dado nós lá passar um período de férias, talvez a gente seria um problema para aquela população, porque a gente leva os nossos hábitos, né? Quer dizer, mesmo num mundo perfeito, se eu não for ainda, se não for trabalhada a perfeição em mim, eu continuarei sendo perfeito. Isso a gente vê aqui, na humanidade, na prática humana, né? Quando você percebe que o ambiente físico evoluiu, né? Ontem, por exemplo, eu estava num local e o Eco Santo Antônio, aqui em Rio Preto, é um parque, vocês conhecem? Ali tem várias atividades artísticas, esportivas. E conversando com uma aluna do projeto, moradora, ela falou assim: Walter, aqui, quando eu era pequena, isso aqui era um lixão. Né? Aqui os caminhões jogavam entulho, jogavam lixo. Aí a prefeitura urbanizou esse espaço e transformou um lixão nesse ambiente, com campo de futebol, com árvores, com praças, com salas de aula. Estão entendendo? Só que quando você está num ambiente que foi transformado, você percebe que a prática de algumas pessoas nesse ambiente transformado continua como se ali fosse um lixão. Você está entendendo? Então não basta mudar o ambiente, senão mudar nós mesmos. E a perfeição moral vem tratar disso, né? Eu estava recentemente numa feira. Eu fui a trabalho nessa feira, para a empresa que eu trabalho. Uma feira de exposição. Um ambiente luxuosíssimo, hotel, coisa de primeiro mundo mesmo, né? Eu me senti um peixe fora da lagoa ali, porque tanto luxo, né? E foram 4 dias de feira. E eu vou usar uma expressão aqui que é difícil a gente falar em pleno século XXI. Mas sem usar o banheiro,
parecia que era do século XVIII. A prática. Você está entendendo? A pessoa não muda. E a perfeição moral vem tratar disso. Se você não mudar, o seu mundo não vai mudar. Vai mudar o mundo dos outros, mas o seu vai continuar o mesmo. Né? Então é isso que a gente deve refletir. A gente pode sim e deve indignar-se com as questões do homem, da política, mas a gente precisa começar a voltar o nosso olhar para nós mesmos, né? Na mudança que precisa ocorrer em nós, nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. Eu acredito que futuramente e individualmente haverá um julgamento, mas não como aquele julgamento que muitas religiões pregam, de um Deus imperador, rigoroso, que vai nos julgar como um juiz e nos castigar. É o despertar da consciência, né? É o despertar da consciência, que é o cair em si, no Evangelho, segundo o Espiritismo, vem tratar dessa parte do filho pródigo, né? O momento que ele fala, poxa, a vida é para isso, então eu não tinha entendido ainda que viver representa uma constante busca pelo progresso. E o cair em si é o marco divisor da vida do espírito, quando ele se identifica como um ser universal, filho de Deus, e com potencialidades divinas, com a centelha divina prontinha para despertar, né? Aí entra o despertar do espírito. Depois que o espírito despertou, as coisas começam a mudar. Mas não é que ficam fáceis também, não ficam fáceis, porque a gente começa a identificar com mudanças que precisam ser feitas, mas que até então nós estávamos acomodados a ela. É normal, pensar assim é normal. Isso faz parte, eu ainda não atingi um nível espiritual diferente para pensar diferente. Se eu penso assim é porque eu estou nessa categoria de espírito. Aí vai chegar e falar, não, você já pode pensar melhor, você já pode fazer melhor. Se você já fez até aqui, é porque você pode fazer mais, né? Aí dá esse choque, que às vezes gera sofrimento, gera uma situação, às vezes até de dor mesmo na gente, mas porque a gente sabe que a gente precisa fazer um pouquinho a mais do que já está sendo feito. Então, assim, acomodar no que já fez não é suficiente, é preciso ir além, um pouquinho mais além, que entra o sacrifício, entra a renúncia, né? E aí que entra o despertar. Mas onde entra então nesse momento um sentimento, digamos assim, de remorso ou de arrependimento? Sabe quando isso se dá? Quando a gente se depara com uma situação que a gente tinha tudo para fazer, tinha um momento para fazer, tinha tudo estruturado para ser feito e a gente não fez. A gente não fez. Tá? Então, o que dá essa libertação para o espírito não é tanto os grandes sacrifícios, as grandes renúncias, que às vezes não está em condições de serem feitas por nós ainda. A gente tem que pensar nas pequenas coisas que dá para fazer e a gente não faz. Nos simples detalhes. Um perdão, uma compreensão, que não é assim, não exige de nós o sacrifício de um Gandhi, de uma Madre Teresa, de um Chico, do próprio Cristo. Porque está limitado, Deus sabe das condições que a gente tem. E as oportunidades que são oferecidas a nós, elas vêm condizentes com a nossa condição. Estão entendendo essa parte? É difícil, né? Falar, poxa vida,
Eu poderia ter feito e não fiz. Tive tudo para fazer e não fiz, né? Mas aí vem a vida e te dá outra chance, e outra chance, e outra chance. Então a gente vai refletir sobre isso, né? Na mudança que há em nós. A perfeição moral vai tratar muito bem desse detalhe. Eu vou trazer uma proposta de Kardec aqui. A gente vai observar Kardec em duas fases da vida dele, tá? Antes da doutrina e depois da doutrina, tá? Então, a gente percebe que a identificação do espírito Allan Kardec, independente de outras denominações e de outras encarnações que ele tenha experimentado, é sempre a mesma, que é a educação, tá? Quando fala em perfeição moral, a gente pensa nos espíritos santos que alcançaram a santidade, espíritos superiores, e a gente esquece que eles passaram pela mesmo caminho que nós estamos passando agora. A diferença entre nós e eles é que eles souberam aproveitar, souberam sacrificar, né? E às vezes é raro também, às vezes deixaram de praticar pequenas coisas, mas com o tempo o despertar foi se dando e ele alcança hoje a condição de um espírito melhor, né? E então, quando a gente pensa em perfeição moral, às vezes é possível a gente ligar a essa prática uma questão religiosa somente, né? Da prática religiosa, de vir à casa espírita, de frequentar a igreja, de rezar, de fazer uma ligação com a fé que a gente tem em Deus, né? Tudo isso acontece também, são pressupostos, né, básicos para o alcance da perfeição moral, mas tem o básico do básico, que é a educação, né? Então Kardec, vocês vão perceber aqui, o tempo inteiro ele fala da perfeição moral, mas ele deixa bem claro que o alcance dela se dará somente pelo processo da nossa depuração, da nossa transformação, que se dá através da educação. Não dá. Não existe no mundo um planeta, uma nação que tenha se desenvolvido sem que tenha sido pelo processo de educação do seu povo. Não existe, não tem como, né? Então a gente vai refletir um pouquinho sobre Kardec até o momento que o tempo nos permitir, tá? Então aqui Kardec, aos 24 anos, um recém-formado estudante de Pestalozzi. Eu já passei alguns trechos dessa passagem aqui, mas a gente vai descobrir em Kardec, então, o espírito educador que foi dado a ele a condição da codificação da doutrina, né? Poderia ser dado por um cientista, onde o foco principal talvez seria a ciência. Poderia ser dado por uma pessoa ligada à ordem religiosa, mas o foco talvez seria somente a questão religiosa. Mas foi dado a um educador, e o foco é a educação, né? Então, só que Kardec, aos 24 anos, em 1828, ele escreve um texto, assim, como se fosse, talvez nem ele sabia, ou sabia, a gente que acha que ele não sabia, né? A proporção que isso ganharia para a reflexão sobre este momento que estamos atravessando agora. Foi escrito em 1828 e vale para hoje, principalmente nesse cenário de transformação da terra, do Brasil, e onde nós estamos aguardando ansiosamente um plano político, um planejamento político, uma ordem de pessoas ligadas à política que vai fazer pelo Brasil aquilo que é dever do povo. Isso, os filósofos falam isso, tá? Enquanto estivermos aguardando a mudança de cima para baixo, ela não irá acontecer. Não adianta. A mudança é de baixo para cima, tá? O Brasil novo, o Brasil transformado, o Brasil humano, ele virá da massa,
vai nascer da massa, né? Como uma planta nasce do charco, da lama, do pântano, né? E ele vai tratar disso. E sim, cada vez que eu leio Kardec como Hippolyte, Leon Denisard, eu vejo quanto que Deus enviou para a Terra um espírito missionário mesmo. Então a gente vê os políticos falando na educação, né, como uma bandeira, né? Vamos investir na educação. Eu falei aqui na quinta-feira, que eu fiz a palestra aqui há um mês atrás, acho que foi esse mês mesmo, a última pesquisa sobre prioridade, porque aí agora começam a nascer essas pesquisas, né? Na época da política, na época dos debates aí e das campanhas. Vamos em busca então do que é prioridade para o povo. Então o que os políticos fazem? Pega esse tema e vão fazer o discurso deles, né? Então, aí no índice de prioridade, a educação ficou em 8º lugar. 8º lugar. Então, primeiro vem saúde, segurança, emprego, moradia, então, outras coisas, depois educação. Sendo que tudo o que está acima da educação só vai se dar se ela estiver em primeiro lugar, se ela for prioridade. Uma pessoa educada, ela vai cuidar da sua saúde, vai precisar de menos médico. Uma pessoa educada, ela vai agir com um pensamento mais equilibrado e terá a oportunidade de correr menos riscos. Vocês estão entendendo? Então vai acontecer essa mudança, mas quando os valores forem invertidos aí, na educação estiver como base. Mas vamos lá. A hora que ele diz aqui, aos 24 anos, Hippolyte Leon Denisard, todo mundo fala da importância da educação, mas para a maioria esta palavra tem um significado extremamente vago, tá? Então ele já está agindo ele está falando com extremismo, né? É extremo mesmo, é vago, muito vago, porque poucas pessoas chegaram a fazer uma ideia precisa de tudo que ela abarca, né? A gente vê hoje, por exemplo, na política, a palavra educação usado como uma bandeira para se alcançar um interesse pessoal. Só isso, né? Que as escolas continuam abandonadas, né? Há o pensamento de se construir mais prisão do que escola. Eu estava assistindo um Globo News e tinha vários educadores ali. Estava o Cristóvão Buarque falando. Ele disse assim que uma coisa que deixa ele indignado, e a gente for pensar, é uma grande verdade isso, um governador, um prefeito inaugurar uma prisão e fazendo propaganda disso. Uma nação devia ter vergonha, uma cidade devia ter vergonha de estar construindo cadeia. Tinha que ser feito nas escuras, entendeu? Não é verdade isso? Não é vergonhoso para um país ou para um governante se vangloriar em estar construindo prisões, né, que nada mais é que a constatação e a prova da ignorância do homem, né, de colocar ali dentro pessoas que não foram colocadas na escola. Então isso é importante. Kardec trabalha muito isso, né, a prioridade pela educação. Então poucas pessoas fazem uma ideia de tudo o que ela abarca. Vê-se geralmente apenas no sistema de estudos, tá? E este erro é uma das principais causas do pouco progresso que ela se realizou. Está entendendo, Meire? Tudinho, né? Imagino, né? É a educação escolar a educação bancária, né? Já ouviu falar de educação bancária? Já ouviu falar? Não é educação de dinheiro, não.
Porque quando eu ouvi falar a primeira vez de educação bancária, eu acreditava que era alguma coisa de banco, né? Mas o que é o banco, se não o local onde você vai e deposita o dinheiro? A educação bancária é isso, é onde se deposita na cabeça da criança ideias, pensamentos, que às vezes nem ela ainda estão preparadas para absorver, né? Então é isso, né? A educação muito voltada para a questão da competitividade, né? Ou seja, você vai estudar bastante, porque você vai encontrar um competidor lá na frente e você vai ter que vencer ele, pelo seu conhecimento, né? Então é muito pouco ainda a pessoa pensar em se autoeducar, e o fruto dessa educação vai resultar no progresso de um povo, partindo do progresso dela mesma. Então essa parte assim, a gente precisa observar esse lado também da educação, sabe? O lado da transformação, e não somente o lado das conquistas materiais, né? Então a gente vê hoje muito trabalhado com ênfase a preparação do aluno para enfrentar o mercado de trabalho. Aí a gente vê estudantes universitários, por exemplo, muito pouco engajados na transformação do povo, né? Mais ligado no rendimento financeiro que a educação pode lhe dar, do que pela transformação que ela pode exercer. Então, você vê que ela realizou muito pouco progresso devido a isso. Uma outra causa desse atraso prende-se a um preconceito, geralmente aceito contra tudo o que se liga a esta profissão. E o que afasta, né, grande número de homens que por seu mérito poderia contribuir para o seu progresso. Quem daqui já não ouviu dizer que ser professor não compensa? Não dá dinheiro? Não, filho, professor não, pelo amor de Deus, vai ser qualquer coisa, isso não dá futuro. Já ouviram falar isso? O Kardec falou isso em 1828, né? E às vezes a gente está incentivando uma pessoa que poderia ganhar menos, mas contribuir mais, e ela se permite levar por questão de obediência ou por fazer aquilo que os pais desejam que ela faça, né? O professor mesmo, missionário, ele é um educador, porque aí divide em duas fases, né? Tem um professor de sala de aula, aquele que vai trabalhar pelo seu dinheiro. Agora tem um educador, aquele é diferente, aquele transforma de fato, né? Então as pessoas assim, pessoas que poderiam contribuir, mas não contribuem porque tem um pensamento contaminado pelo interesse pessoal, né? E não coletivo. Então ele diz que a educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude e abafar os do vício. Isso eu já falei em outras oportunidades. Essa parte aqui é muito importante. A gente observa o poder que a educação pode realizar em nós e nas pessoas também, né? De desenvolver sua inteligência e de lhes dar instrução própria às suas necessidades, em fim de formar o corpo e de lhe dar força e saúde. Vê, né? Ele coloca aqui força e saúde, né? Vem depois da educação. Aí quando faz uma pesquisa, a educação vem em último e a saúde vem lá em cima, né? Então aqui Kardec já vem trabalhando isso já há um bom tempo. Aí entra o capítulo do Livro dos Espíritos, né? Aí já é Kardec mesmo questionando os espíritos e vindo a resposta que a gente vai trabalhar agora, tá? Só para fazer uma observação aqui. Agora, na sala mediúnica, aconteceu dois fatos interessantes. De uma mensagem que veio através de uma médium, e a gente sabe disso, né? A gente tem consciência disso, de que a evolução não dá saltos, não é? A evolução não dá saltos.
isso já é entendido por nós. Agora tem um outro desafio para a gente enfrentar. Tá? Se nós já sabemos que a evolução não dá saltos, o nosso desafio é usar com proveito uma fase e outra, a transição entre uma fase e outra, este momento. Quer dizer, não basta crer que a evolução não dá salto, mas o que nós estamos tirando de proveito nessa fase que nós nos encontramos, nesse período que nós nos encontramos, né? E no livro O Céu e o Inferno, que está sendo estudado por nós ali, é uma das obras básicas da codificação. No livro O Céu e o Inferno, aqui no capítulo, na página 151, obrigado, Meire, na página 151, que trata a passagem, que vai estar relatando aqui a questão dessa fase de transição, né, do espírito encarnado, porque de repente a gente é espírito. Você está sentado aí, não é mais a Meire física, é um espírito Meire que está aí. Você está entendendo? Mudou. Quer dizer, cadê meu corpo? Não existe mais. Então ele vai tratar dessa passagem. E aqui o Espírito fala assim, ó, quando a questão é trabalhar pelo nosso aperfeiçoamento, né? Ele diz assim: para trabalhar pela sua depuração, pela nossa depuração, reprimir as más tendências, vencer as paixões, é preciso ver-lhes as vantagens no futuro. Isso que impede um pouco, né? Assim, a crença real, né, convicta da vida futura, impede que a gente faça muita coisa boa nessa vida, porque a gente pretende colher os frutos do bem que a gente faz apenas nessa vida. Demora muito esperar a vida espiritual para colher os frutos da minha resignação, da minha fé, do meu trabalho no bem, do meu perdão. Ou seja, eu ainda não consigo dizer ou entender que o bem que eu faço hoje pode ser o caminho que eu estou trilhando para essa condição que eu sonho viver aqui na terra. Jesus fala isso no Evangelho, né? Para a gente entender melhor todas as vicissitudes, as dificuldades que a gente passa, a gente precisa crer na vida futura. Às vezes, o que nós almejamos alcançar nessa vida só vai acontecer na próxima existência. Mas já é um começo, né? Saber que nada é em vão, nada é perdido, né? Mas, então é isso que está dizendo aqui, né? O fato de descrermos na colheita do bem na vida futura, né? A gente quer colher as vantagens somente nesta. E às vezes não vem, né? Não vem de imediato. O bem que a gente faz é uma semente, talvez. Não é a colheita. A colheita vem depois, né? Mas vamos ver o que Kardec diz aqui. Na questão 585, então, do Livro dos Espíritos. Veja ele dando ênfase na educação, tá? Ele vai dizer assim, os Espíritos, né, vão dizer assim, mas em sintonia com Kardec. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Tá? Veja, um elemento que não se costuma fazer pesar na balança. Às vezes a gente não dá importância para isso, mas é fundamental. Esse elemento é a educação. A ciência, se não partir por esse pensamento, se transforma somente em teoria, né? Aí ele fala, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a quem incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então é isso que a gente precisa, às vezes, como espírita, refletir, né? Qual a mudança de fato que a doutrina está operando em nós? Qual o entendimento que eu estou dando a ela, né? Eu estou observando apenas sob o aspecto religioso, né? Será que a minha herança de religiões, de vidas passadas,
ainda se dá pelo fato de eu imaginar que é somente pela fé que eu vou me transformar, né? Que entra um atributo essencial aí nessa hora, que é a fé. Então, a nossa fé, ela é muito mais de crença do que de... fugiu a palavra agora? Quando você... Fidelidade. Fugiu a palavra. Fidelidade. Tá? Existe duas fés. A fé daquele que crê e a fé daquele que é fiel. A gente às vezes não pensa sobre isso. Tá? O que vai dizer sobre isso? Uma pesquisa, tá? Feita no Brasil. 99% do povo brasileiro acredita na existência de Deus. Acredita. Mas isso não é suficiente. Não basta crer em Deus para a gente ver a nossa vida melhorar. Entra essencialmente o atributo da fidelidade. Da fidelidade a Deus. Tá? Porque eu posso crer em Deus, mas não ser fiel. Mas para ser fiel, eu preciso crer. Estão entendendo? Por isso que às vezes a nossa fé é manchada, né? Porque embora eu creia em Deus, mas eu entrego com muita facilidade e às vezes de bandeja aos prazeres da terra, nas coisas, nas simples coisas que eu posso fazer diferente e não faço, né? Então, uma coisa é fé fiel, outra coisa é fé que se crê, tá? A transformação se dá pela fidelidade, então, né? Vamos seguir aqui. Quando se pensa na massa de indivíduos, é a continuação do texto anterior, tá? Os hábitos adquiridos. Aí continua. Quando se pensa na massa de indivíduos lançados a cada dia na corrente populacional, o povão, sabe, que está indo, né? Aí você vai num lugar onde tem um monte de gente disputando um espaço reduzido para um lugar pequeno, para entrar no trem, para entrar no ônibus, é aquele aperto, um empurrando o outro, né? Aí você para onde a gente está sendo conduzido com esse pensamento, né? Então fala, quando se pensa na massa, na questão 685, tá? Quando se pensa na massa de indivíduos lançados a cada dia na corrente populacional, sem princípios, sem freios, e entregue aos seus próprios instintos. Deu vontade, vai e faz, né? Entendeu esse ponto? A gente não para ainda para analisar se a gente está sendo conduzido somente pelos instintos ou se há um princípio racional em nós já, pelo menos colocando em conflito. O conflito é bom, viu? É importante o conflito, tá? Quando a gente erra na dúvida, já é um sinal de evolução. Porque quando erra com convicção, aí que é pior. Porque depois vai ter que nascer a dúvida para a gente perceber que a gente estava errado. Então, isso é fato. Quando a gente para pensar entre o certo e o errado, o bem e o mal, é porque o progresso já está dando sinais para nós, né? Então, mas aqui ele fala que muitas pessoas se deixam governar somente pelos instintos, né? Chamado de ramerrão, né? Vamos, todo mundo faz, eu faço também. Se todo mundo joga papel no chão, por que eu vou jogar no cesto, né? Eu não vou, eu jogo na rua porque a prefeitura não colocou cesto de lixo no calçadão, então eu jogo na rua, né? Coloca no bolso e acha o lixo para colocar em algum lugar. Muitas pessoas fazem isso, né? Sinal do progresso. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, essa arte é a educação, tá? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e de previdência,
para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que for respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os inevitáveis maus dias. Interessante, né? Olha como que a gente vai, com suavidade, a gente vai descobrindo os caminhos que nos conduz a um. Por isso que a gente não pode se permitir ter esse direito de ficar limitado numa casa espírita somente às palestras. A gente precisa mudar. Casa espírita é uma escola, tem uma biblioteca, né? Até porque, se eu ficar muito preso somente às ideias das palestras, eu corro o risco de abraçar uma ideia equivocada. O palestrante aqui pode correr erro, não é, Jair? Eu posso falar uma coisa aqui que não é a minha interpretação, né? É a minha interpretação. E a pessoa fala, o orador falou, é isso. Espera aí, e cadê o questionamento? Cadê a dúvida? Né? Então a gente precisa se preocupar com a dúvida também, né? Acho que é o Fernando Pessoa que diz, né? Quando você diz que não tem dúvida, é porque não entendeu, né? Porque não entendeu nada, é porque não compreendeu nada. Nós vamos seguir aqui. A desordem e a imprevidência são suas chagas, que somente uma educação bem compreendida pode curar. Aí está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Isso se dá nas mínimas coisas, né? Eu acho interessante a fala do Clóvis Nunes. Ele falou isso aí, para mim, sim, particularmente causou um impacto. De tantos anos que eu sou espírita, eu ainda não tinha escutei várias frases, mas de repente você escuta uma, né, Meire, que te dá aquele impacto, né? Ele falou numa palestra dele assim: nós precisamos nos transformar na mensagem que a gente prega. Interessante, né? E a gente não pensa nisso. E às vezes chega dentro de casa, a gente deixa de ser dentro de casa o espírita que a gente é na casa espírita. Hã? Você não, né? Eu sei. Mas às vezes deixa de ser, perde essa oportunidade. Aí vem lá o professor Américo Canhoto escrevendo um livro, o título do livro de capa é Pequenos Descuidos, Grandes Problemas. Não é? Pequenos descuidos. Você deixou de dar uma atenção ali para o filho, deixou de dar uma conversa com o esposo, com a esposa, né? Por quê? Quando a gente pensa em renúncia, em calar uma ofensa, em silenciar, a gente pensa que esse benefício só vai alcançar aquela pessoa do qual a gente está ligado a ela. A gente não pensa no benefício em nós mesmos, o quanto isso faz bem para nós, né? Mas vamos lá. A questão 893 vai dizer então, qual a mais meritória de todas as virtudes? Então, tá? Se existe então uma virtude meritória, eu sou isso, eu já ajudo as pessoas, eu frequento a casa espírita, eu trabalho na sala de passe, a pessoa bate em casa pedindo uma ajuda, eu vou e ajudo, eu perdoei meu irmão, tantas coisas que passam na nossa mente quando se fala em virtudes, né? Aí o Kardec perguntou, então, de tudo isso que você chama de virtude já adquirida, qual delas é a maior de todas? Aí os espíritos vão responder para Kardec. Eu adoro essa resposta, eu acho fantástica. Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são sinais, são indícios de progresso no caminho do bem. Não existe uma melhor que a outra, todas têm o seu mérito. E ele prossegue aqui: há virtude sempre que há resistência voluntária
ao arrastamento das más tendências. Aí está a virtude, né? A virtude não nasce pronta, não é um milagre de um santo, de uma fé que vai colocar em mim uma ordem, uma situação que ainda eu não consegui entender, né? É a resistência mesmo, ao arrastamento, tá? A gente vê muitas pessoas, né, lutando contra determinados vícios, tá? Eu tenho uma cunhada, ela é psicóloga, e ela trabalha na prefeitura com dependentes de cigarro. O foco dela são fumantes, né, de cigarro. E ela fala, gente, para quem quer parar, o sacrifício é enorme. E eu passo nas escolas, eu vejo as crianças saindo da escola com cigarro, como se aquilo fosse né, e mal sabe ela que lá na frente ela vai ter que ter um sacrifício, sabe, noites de insônia, para poder libertar de um vício que poderia facilmente ter sido curado se não tivesse iniciado, né? Tem a banda Titãs, numa música ela fala isso, né? Que todo vício tem sua cura no início. Você quer curar de um vício? Então cura no início, então. Não deixa ele se alastrar, tá? Então há virtude sempre que há resistência voluntária aos arrastamentos das más virtudes. Mas o sublime da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal. Mas o sublime da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Eu errei aqui alguma coisa aqui, não sei o que aconteceu na hora de formar. Tem uma caridade a mais aí, né? Não. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Ponto. Ali é. Tem uma caridade a mais. Mas caridade nunca é demais, gente. Pode ter certeza, tá? Caridade nunca é demais. Tá bom? E é isso. Além dos defeitos e dos vícios, sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício mais característico da imperfeição? É o interesse pessoal, que é o contrário, então, ao da caridade, tá? Eu vou encerrar aqui agora. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa, porque o tempo já avançou. Então a gente tem aqui, vai explicar depois. É importante ler o capítulo 12 do Livro dos Espíritos, que vai trabalhar muito bem isso, né? Para a gente poder alcançar esse nível de plenitude, de paz que a gente está. Então a gente poderia diminuir muito o nosso sofrimento com tudo aquilo que a gente atribui esse sofrimento por questões políticas, sociais, das pessoas. É o meu marido, é a minha esposa, é os meus filhos, tá? Então às vezes a gente pesa muito na balança para que a nossa vida seja melhor, a mudança do outro, tá? E se a gente não mudar, mesmo que o outro mude, a gente vai continuar sofrendo da mesma maneira, da mesma forma. Então assim, eu indico para vocês estudarem esse capítulo, tá? Da perfeição moral. E tem a biblioteca aqui agora, esperando de braços abertos os seus interessados. Que Jesus seja sempre o mestre em nossas vidas. Muito obrigado.